Convidamos para que se dirija à mesa, atuando como mediador, o senhor Sérgio dos Reis Júnior Ferradosa, professor do curso de Direito da FACDO. Peço ao mediador que faça a leitura breve do currículo do palestrante. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer, principalmente ao nosso diretor acadêmico, o padre Eduardo Calimã, aos meus colegas professores, em nome do nosso coordenador do curso, professor Daniel Cervantes, por essa brilhante oportunidade de aprendizagem nossa, dos colegas professores e também nossos alunos, e dizer que é uma grande honra estar aqui e apresentar um brilhante palestrante, que é o Dr. Luciano Alves Rossato, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca em 1999, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, com uma linha de pesquisa, Instrumentos Processuais de Defesa dos Direitos, com defesa da dissertação em 6 de maio de 2010, doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com defesa da tese em 5 de setembro de 2016. Procurador do Estado de São Paulo, procurador do Estado-chefe da Procuradoria Regional de Ribeirão Preto, professor convidado dos cursos e pós-graduação da Faculdade de Direito Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da Escola Superior de Direito e da Estácio, e professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Professor, seja bem-vindo. A palestra, que tem como tema Precedentes e Administração Pública, que será proferida pelo professor Dr. Luciano Alves Rossato. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Padre Eduardo, meu amigo Daniel, com quem eu tive a alegria de, há 10 anos, meus caros, há 10 anos, né? Já começar aí os estudos para o nosso mestrado, e o tempo foi passando, estamos aqui. Meus caros, é a segunda vez que eu venho a Tocantins. A primeira eu vim falar para o público da Defensoria Pública, né, de Palmas, aqui com vocês, e sempre que venho, retorno recebendo o calor humano, recebendo aqui a amizade de todos, e levo comigo isso para poder atuar no dia a dia. Então eu agradeço muito pela recepção, pela companhia, pela amizade de vocês. Agradeço também aqui, deixo meu abraço ao professor Carrion, quem tive a alegria hoje de conhecer. Quem inicia os seus estudos em Direito do Trabalho sempre estudava pelo livro do professor Carrion, né? E eu sabia que tinha o filho do professor Carrion lá em Ribeirão Preto, mas nunca tive a oportunidade de conhecer, e hoje nós viemos no mesmo avião e fomos nos conhecer aqui na chegada. Estávamos no mesmo voo, né, mas cada um trabalhando, cabeça baixa, vai trabalhando, quando vê, estávamos aqui e fomos conversar. Muito obrigado por essa alegria. Meus caros, eu quero fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar. Vamos imaginar que você tem aí um bairro, uma rua, e nessa rua nós temos aí 5 moradores, tá bom? 5 casas, seguidas aí, 5 casas. Nós temos que um morador, ele resolve se dirigir até a administração pública municipal e requerer a isenção do seu IPTU. Foi lá e pediu a isenção do IPTU. Nós temos que o segundo fez a mesma coisa, o terceiro, e assim por diante, os 5 pediram individualmente a isenção do seu IPTU. Foi negada, nos 5 casos. Só que esses 5, descontentes, procuraram o Poder Judiciário, bateram as portas do Poder Judiciário e disseram: Judiciário, faço jus aqui a essa isenção. O Judiciário, tendo em vista as mesmas situações, cada uma daquelas ações caiu com um determinado juiz, tivemos a distribuição para um determinado juiz, e temos aí 3 decisões que negam essa isenção e 2 decisões que acolhem essa decisão.
Você imagina esses 5 se reunindo depois, na beira ali da casa, na frente da casa de um deles, tendo aí alguns deles contando vantagem frente aos outros, né? Eu ganhei a ação, você não. O indivíduo, na sua casa, que se julga preterido naquela situação, como ele vai entender o funcionamento da justiça em uma hipótese como essa? Imaginem vocês que, nesse caso, recorram, vamos subir isso para o tribunal, e o tribunal, por sua vez, mantém as sentenças tal como foram proferidas, em situação de total dissonância. Algumas esses contribuintes tiveram aí sucesso, outras não. Pergunto a vocês, será que numa situação dessa, em que nós estamos diante do mesmo ou da mesma situação fática, mas com decisões contraditórias, pergunto, estamos fazendo justiça? Estamos observando, neste caso, o princípio da igualdade? O juiz, ele tem o juiz tem liberdade de atuar, tem liberdade de decidir, independentemente da observância do que foi sinalizado pelos tribunais superiores? Reservo essa pergunta, ou essas perguntas, vou fazer outras. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o Supremo Tribunal Federal decida em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, após um longo debate, em um placar talvez até apertado, nós chegamos aí a uma conclusão final. Chegamos a uma conclusão X. E aquela decisão ela foi ali proferida, e o Supremo Tribunal Federal firma aquele determinado posicionamento. Muito bem, esse posicionamento é contrário aos interesses do próprio poder público, é contrário ao que o entendimento do poder público. Você, cidadão, se dirige ao poder público e diz o seguinte: quero esse direito. O poder público diz: na minha concepção, na minha interpretação, o direito não lhe socorre. Você não tem esse direito, na minha concepção. Mas o Supremo decidiu em tal sentido. O Supremo Poder Judiciário decidiu. Eu, a administração pública, decido em sentido diverso. Vá procurar os seus direitos. Pergunto a vocês agora, diante disso. A administração pública, ela poderia assumir essa postura? O advogado que cuida aqui dos interesses privados, ele pode chamar o seu cliente e dizer: você tem risco, pode ser que você seja aqui sancionado, uma litigância de má-fé. Vamos assumir? Vamos tentar? Pergunto a vocês, eu sendo advogado público, posso chegar para o Estado e dizer isso? Ou eu teria a obrigatoriedade de sinalizar para que o Estado cumprisse com esse entendimento que foi consolidado no âmbito jurisdicional e, com isso, buscando assegurar alguns princípios? É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Exatamente sobre isso que eu quero demonstrar aqui a necessidade de que guardemos na ordem jurídica, guardemos na observância do direito, na sua aplicação, no seu trabalho, e quero demonstrar para vocês que nós temos que pensar o direito de uma maneira diferente, porque quando vocês já se formarem, ele já será outro. Meus caros, a ideia de pensar o direito dentro de um sistema, a ideia de pensar o direito integrante de uma ordem jurídica. Integrante aqui, vamos pensar o direito como um romance que está sendo escrito. A cada dia nós temos uma página e deve haver aqui uma correlação, deve-se guardar uma coerência, página a página que é escrita. Por conta disso, que nós temos decisões como a que aconteceu com o julgamento do ex-presidente Lula no seu habeas corpus.
a ministra Rosa Weber, ela disse: olha, eu até penso de forma diferente, mas eu quero guardar coerência com aquilo que eu vinha decidindo e aquilo que o Supremo Tribunal Federal vinha decidindo. Meus caros, quando eu digo guardar coerência, quando eu digo a necessidade de observarmos essa ordem jurídica, nós estamos diante aí da necessidade também de observar determinados anseios constitucionais, algo que é muito caro para a gente. Observância do princípio da igualdade. Por que eu tenho que decidir? Eu posso decidir de uma maneira para X e para Y. Será possível decidir de outra maneira. Você me pergunta, você pode me afirmar, mas o juiz não pode decidir, Luciano? O juiz não está livre para decidir do jeito que ele entender, de acordo com as suas concepções? Não. O juiz, ele faz parte da onde, gente? Ele faz parte aqui da jurisdição. Jurisdição que é una. Una em que sentido? Una para poder assegurar a igualdade. Una para poder assegurar essa coerência. Diante disso, nós temos aí que, havendo um reiterado de decisões em um determinado sentido, nós teremos o que foi denominado de jurisprudência. Então, o que é jurisprudência? Que é diferente, né, de precedente. Jurisprudência, reiterado de decisões em um determinado sentido. O precedente, meus caros, já é outra coisa. O precedente se baseia aqui num pronunciamento jurisdicional que deve ser observado pelos juízes ou pelo tribunal no julgamento de casos futuros. Então, o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, um precedente que deve ser observado pelos juízes e pelos tribunais no julgamento de casos futuros. E temos que o reiterado de decisões indica o que um tribunal entende com relação a uma determinada matéria. Vamos pensar quais são esses anseios constitucionais. Primeiro deles, a observância do princípio da igualdade. Eu quero observar a igualdade, eu tenho que aplicar a lei da mesma forma para aqueles que forem iguais. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que nós tenhamos uma empresa, ou duas empresas que atuam aqui na cidade, e essas duas empresas são concorrentes. Uma dessas empresas ingressa com uma ação em face do Estado, dizendo o seguinte: essa alíquota de ICMS está incorreta. Eu entendo que eu tenho que pagar menos ICMS. A outra empresa faz a mesma coisa. Também ingressa com a ação. Quero pagar menos ICMS. A empresa A ganha, a B perde. Para a mesma situação. Pergunto e coloco aqui agora: será que a livre concorrência está sendo observada neste caso? Eu não teria o benefício de uma empresa frente à outra, diante de uma decisão judicial? Tenho aqui o benefício de uma empresa frente à outra, para poder concorrer no mercado. E tenho isso graças ao quê? A uma decisão judicial. Às vezes o advogado que atuou pela empresa que ganhou, ele até teve um trabalho menos complexo do que aquele que perdeu. Mas, ao final, nós chegamos aí a um resultado díspare. Diante disso, eu pergunto, será que nós estamos observando a igualdade nessa situação? Como o nosso país, que é um país de civil law, entende pela aplicabilidade da igualdade? Pela observância da lei. Então, a lei, ela surgiu, e ela atua, justamente para poder propiciar essa igualdade.
Mas vocês viram, já nos bancos aí da faculdade, já ouviram dos seus professores, que de um tempo para cá, nós experimentamos o que se denominou de neoconstitucionalismo, neoprocessualismo e assim por diante. O que nós tivemos? A força normativa da Constituição. A Constituição deixou de ser um mero pedaço de papel. O que nós buscamos na Constituição? A sua aplicação efetiva. Aplicação efetiva da Constituição e de seus princípios. A partir disso, tivemos a oportunidade de constatar a existência de diversas interpretações. Quando eu interpreto simplesmente a lei, eu tenho aqui poucos posicionamentos. Quando eu começo a interpretar e a julgar de acordo com princípios, eu tenho vários posicionamentos, vários julgamentos, várias teses que surgem. E aí eu pergunto para vocês, qual que vai ser a tese correta? Pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D. Então, quando se julga, a partir aqui da observância desses princípios, pode ser necessário que ocorra uma uniformização desse entendimento, justamente para poder garantir a observância do princípio da igualdade. Diante disso, a igualdade aqui, ela conduz a uma necessidade de observância da coerência. O direito vai sendo construído. Porque, eu vi o livro com a professora ali, me lembrei, por que nós temos até hoje a proibição da pena de morte? Por conta do trabalho, né, por conta do caso dos irmãos Naves. O que aconteceu? Isso veio sendo construído. Um ideal que veio sendo construído, o direito ele é construído. Só que disso nós temos algumas consequências. Quando muda a composição do Supremo Tribunal Federal, será que nós poderíamos ter mudanças de posicionamento naquele tribunal, simplesmente porque houve uma alteração de composição? Então nós tínhamos lá 11 ministros, 4, 5 se aposentaram, tivemos mudança da corte. Aqueles que entraram vão simplesmente rasgar, vão simplesmente desconsiderar os precedentes que antes foram criados por aquela mesma corte? Ou será que esses ministros deveriam resguardar a autoridade da Corte Suprema? E o mesmo, meus caros, eu proponho, deva ser aplicado à administração pública. A administração pública que tem como primeira finalidade a de observar o princípio da igualdade. Segunda, observar a segurança jurídica. Nesse contexto, se nós temos posicionamentos que já estão consolidados no âmbito dos tribunais superiores, que já se pode aqui dizer que se tratam de precedentes, por que a administração pública poderia decidir de maneira diversa e forçar o administrado, forçar o cidadão a ter que procurar o poder judiciário e, a partir daí, entrarmos num círculo vicioso para que essa pessoa possa ter garantido o seu direito? Penso que não faz qualquer sentido tratar aqui ou fazer essa exigência. E mais do que isso, essa constatação, e cada vez mais presente, eu tive a felicidade de defender isso na minha tese de doutorado, e hoje eu tive a felicidade de ler alguns artigos que já mencionaram a tese, defendendo esse posicionamento, e penso que vai ser o posicionamento que daqui 5 anos será aquele que a gente vai adotar, será aquele que a gente vai se empenhar e que vai exigir de cada um de nós saber trabalhar com os precedentes. Saber o que é um precedente, saber o que é jurisprudência, saber como eu aplico o precedente, como eu deixo de aplicar o precedente,
como eu vou superar a ideia do precedente. O que é ou quais são os precedentes? O artigo 927 do Código de Processo Civil, de acordo com vários doutrinadores, traz aí um rol daqueles que serão os precedentes. Só que o Brasil tem uma particularidade. Quando a gente fala aqui de um sistema de precedentes brasileira, esse sistema é diferente daquele norte-americano. No nosso sistema, houve necessidade de que o legislador dissesse: juiz, tribunal, julgue, observe esses pronunciamentos. Por quê? Porque nós não contamos com uma tradição de observância dos precedentes. A gente não conta com uma tradição de observância dos julgados que antes foram proferidos. Muitas vezes vamos julgar diferente. O que acontece nos Estados Unidos? Um caso cita o outro, que cita aquele e assim por diante. Então se constrói a decisão. Há uma coerência. Nós aqui temos a cultura no sentido diverso, de não observar essa coerência. E isso faz com que todo o sistema possa aqui entrar em colapso. Então, a ideia é que nós saibamos identificar esse precedente e que nós saibamos trabalhar com ele. E, diante disso, aplicá-lo quando da tomada de qualquer decisão jurídica. O que é uma decisão jurídica? Decisão jurídica, meus caros, num sentido amplo. Então nós temos aqui um conselho da faculdade. Esse conselho decide, esse conselho vai deliberar. Nós teremos então uma decisão jurídica proveniente desse conselho. Essa decisão jurídica tem que observar devido processo legal, ampla defesa, contraditório, entre outros princípios. Vocês vão fazer uma reunião na sala de aula. Vamos fazer uma reunião para a gente poder decidir quem é que vai cantar no nosso baile. Ok? Junta todo mundo, junta a galera ali. Vamos deliberar? Vamos. Vai sair dali uma decisão jurídica. Vai sair dali uma deliberação. Convenção de condomínio. Vai sair uma decisão jurídica. Uma decisão judicial. Vai sair uma decisão jurídica. E a ideia é de que toda decisão jurídica ela possa observar as fontes jurídicas. E sendo uma decisão jurídica, a decisão do administrador também tem que observar essa ordem jurídica. E os precedentes, de acordo com o que se está defendendo, fazem parte, se constituem em fontes do direito. Um precedente, ele tem o seu papel aqui como fonte, de onde eu vou observar, de onde eu vou aplicar para tomar determinadas decisões. E isso tem consequências. Se eu tenho, por exemplo, o poder público municipal litigando de forma contrária ao que prevalece em termos de precedente, eu tenho que o poder público está agindo contra a boa-fé, litiga com má-fé. Se ele interpõe um recurso, ele está interpondo um recurso protelatório. Por conta do quê? Da inobservância da ordem jurídica, da inobservância do precedente enquanto fonte jurídica. Diante disso, não consigo verificar outra situação, senão a de que o gestor público, na atualidade, ele se vincula à ordem jurídica de um modo geral, e se vinculando à ordem jurídica, ele se vincula também ao precedente. Só que tem mais um problema. Tribunais de contas, órgãos de controle. Quando nós temos a análise, o controle das decisões proferidas pela administração pública,
nós temos aí a atuação dos tribunais de contas, ok? Será que os tribunais de contas também terão esse entendimento de que a administração está vinculada à ordem jurídica e esta ordem jurídica é integrada também pelo precedente? Vai ser o grande medo do gestor. O gestor ele tem medo de aplicar essa coerência. O gestor tem medo, receia de aplicar a jurisprudência, de aplicar a ordem jurídica, ainda que isso seja, ou que garanta aqui, uma situação favorável a esse gestor, favorável à administração pública. Por quê? Porque, por vezes, isso pode parecer contrário à lei. Então, é preciso, na verdade, quando a gente diz a administração deve atuar de acordo com esses padrões, toda a ordem jurídica, todo o sistema de controle tem que pensar nisso, tem que aplicar dessa maneira. Você pode pensar assim, mas espera aí, Luciano está falando então que o nosso Brasil é um país de civil law. É um país de civil law, mas ao mesmo tempo é um país que tem que aplicar precedente. E se tiver que aplicar precedente, eu, advogado, vou trabalhar de que jeito? Eu, juiz, vou trabalhar para quê? Eu vou pegar o precedente ali e vou aplicar o que o advogado tem que fazer. Eu, advogado, tenho que me adaptar. Eu, advogado, tenho que estudar. Eu, advogado, tenho que me reciclar para poder saber trabalhar com precedente. Porque, no caso concreto, eu posso buscar o que se denomina de distinção, ou aplicação da técnica da distinção. Olha, o meu caso é diferente daquele. Existe particularidade no meu caso, de modo que eu requeiro a não aplicação daquele precedente à minha situação. Mas como é que você vai fazer isso? Estudando o caso. Vou dar um exemplo só de uma situação dessa que eu tive que estudar. Em Ribeirão Preto, nós temos lá o Hospital das Clínicas. 5.000 empregados públicos. 5.000 empregados públicos, fora os terceirizados, trabalham naquele lugar. É um lugar que reúne ali tratamento de pessoas do Brasil inteiro. Esses empregados públicos resolveram entrar ou aderir ao movimento de greve, movimento paredista. Aderiram à greve. Diante daquela possibilidade de greve, mesmo que parcial, houve um desespero do gestor. Vocês já pensaram? Quantas mil pessoas não passam por esse hospital todos os dias? Quantas pessoas não passam aqui por um tratamento médico? Quantas pessoas não vêm de fora? Quantas pessoas não precisam disso? E nós tivemos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que, para determinadas atividades, a greve do empregado público seria proibida, porque nós teríamos trabalhos inadiáveis. Mas não deu outra. Entramos com dissídio coletivo, TRT 15ª Região. TRT falou, tem que resguardar 30%, ok? Tem que resguardar 30%. Eu pensei comigo, coitado daquele que não entrar nessa faixa, né? Chegar lá no hospital, não está nessa faixa, não vai receber atendimento. Entramos, então, com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Mas para poder entrar com essa reclamação no Supremo, eu tive que ler um mandado de injunção, no qual o Supremo decidiu essa questão, de 70 laudas. E tinha que entrar no mesmo dia com a reclamação. 70 laudas. Li as palavras dos ministros, li as conversas dos ministros, melhor dizendo, li os debates, li tudo, para chegar a uma conclusão de 4 linhas ao final. Por quê, meus caros? Eu extraí daquele pronunciamento o que eu entendia
que era a regra jurídica importante. Eu extraí daquele julgamento o que nós poderemos dizer como princípio jurídico ou tese jurídica relevante. O que nós extraímos de lá? Todo serviço público é essencial, mas nem todo serviço público é inadiável. De modo que nós não poderíamos ter a greve de empregado público quando nós estivéssemos diante de uma atividade inadiável. E, nesse sentido, apresentamos a nossa reclamação e obtivemos a liminar ministro Toffoli. A ideia, meus caros, vejam, foi de análise, estudo do precedente. E, muitas vezes, para se chegar a essa ratio decidente, para se chegar a essa tese, você tem que estudar um acórdão, 2, 3, a sequência de acórdãos, como se chegou àquele precedente e assim por diante. Notem então, tenho que me adaptar. E essa adaptação, ela vai propiciar que no caso concreto, a gente verifique se estou diante ou não de uma situação de busca de distinção, ou até, meus caros, de superação. Vou voltar no exemplo que eu dei no começo da aula. Julgamento do ex-presidente Lula. Vejam, nós temos vários julgados que foram proferidos pelo Supremo Tribunal Federal após ter sido firmado um determinado posicionamento. Então eu já contava com uma jurisprudência em um determinado sentido. Sim? Não vou aqui discutir está certo, está errado, o Moro está certo, não é isso. Eu estou discutindo precedente, estou discutindo jurisprudência. Será que nós tínhamos um reiterado de decisões em um determinado sentido? Tínhamos. Como é que o ministro poderia decidir de maneira diferente? Poderia, desde que devidamente justificado. E aqui eu posso dizer, ninguém explorou isso no julgamento. A defesa não explorou isso. Penso que aqui seria a oportunidade. Não defendo, tá bom? Estou dizendo, sob o ponto de vista jurídico, precedente, só isso. O que eu quero demonstrar? Que o direito não está engessado. Que a nossa atuação pode ser, no caso concreto, demonstrar a necessidade de superar determinado entendimento. Superar aquele posicionamento. Mas essa superação tem que ser feita de uma maneira fundamentada, de uma maneira profissional, de uma maneira em que nós vamos nos utilizar da devida técnica. Por exemplo, poderia dizer a defesa, olha, não vamos aplicar esse posicionamento para crimes quando praticados por determinados políticos. Você vai dizer, absurdo, Luciano, mas estou dando um exemplo aqui, a esdrúxulo de um posicionamento aqui que a gente poderia apresentar. Eu quero o quê? Eu quero superar aquele entendimento diante de certas circunstâncias. Então, com o tempo vai passando e nós temos aí circunstâncias históricas, culturais, circunstâncias econômicas que podem justificar a mudança de um posicionamento. Não sei com quem que eu falava agora há pouco, sobre a questão do fundo rural, né? Então, o que aconteceu também? Mudança de posicionamento. Em determinada situação, o direito ele pode amadurecer e nós temos aqui uma mudança daquela regra que antes se entendia adequada. Só que quando isso ocorrer, quando essa mudança de posicionamento ocorrer, nós temos que estar prontos para assegurar a observância da segurança jurídica. Nós temos que observar a igualdade, mas também a segurança jurídica. Vamos dar um exemplo. Por 20 anos, o Supremo Tribunal Federal adota o posicionamento X. 20 anos, adota o posicionamento X. Em 2018, vem o Supremo e nós temos aquela virada jurisprudencial.
Firma muda aqui, passa para o seu posicionamento Y. Imaginem vocês, todos aqueles que celebraram os seus negócios jurídicos de acordo com o posicionamento X. Todos aqueles que formaram os custos de sua empresa, os custos de seu produto, de acordo com o posicionamento X. Será que a essas pessoas que em determinado momento atuaram de boa fé, atuaram de acordo com o posicionamento dominante, será que elas não devem ter o seu direito resguardado? Então vejam, vamos buscar então, diante dessa situação, sim, uma mudança jurisprudencial, mas a observância da segurança. Vamos modular os efeitos de uma determinada decisão. E quem é que vai saber fazer isso, meus caros? Nós, advogados. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos. Obrigado, professor Luciano, pela brilhante exposição. Já vou salientar que nós não teremos perguntas nesse bloco, mas, professor, muito obrigado pela sua exposição, que foi importante, até usando essa palavra, que extraiu para nós sobre uma ótica do direito administrativo, para que nós possamos observar que esse princípio da igualdade, da nossa segurança jurídica, tem que partir também do cuidado de que a jurisprudência hoje está em dois níveis, tanto como fonte direta de direito, que seria uma súmula vinculante, uma orientação jurisprudencial, recurso impeditivo, ou como fonte indireta de direito, que seria uma simples decisão ou uma jurisprudência, que nós temos que observar todas elas, ter o cuidado de pesquisar, nos orientar, fazer o estudo prévio, para que ao final nós possamos buscar o melhor caminho para os nossos tutelados. Muito obrigado pela exposição, professor. Seja sempre bem-vindo aqui nessa faculdade orionita. Nós temos um presente aqui para o doutor, que vem dos nossos contribuintes, nossos coligados. Um presente aqui do Boticário. Também temos aqui um troféuzinho aqui para lembrança do nosso encontro jurídico. Também temos aqui uma garrafa que foi elaborada aqui no município, artesanal. E aqui um certificado, professor, para demonstrar para constar lá no seu currículo Lattes também, certo? A Faculdade do Orione agradece.